Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Aí, fazemos uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição 91. Isso é contigo. E disse: pequei traindo sangue inocente. Ele responderam: que nos importa? Isso é contigo. Mateus, capítulo 27, versículo 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversividade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera as sugestões malévolas. Em breve tempo, se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Lição 91. Isso é contigo. E disse: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4. Boa noite a todos. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa falange estejam com todos. Esse versículo de Mateus, ele conta a história da traição de Judas. E no momento em que Judas vai aos sumos sacerdotes, arrependido, tentando convencê-los do contrário, e eles o negam. Então ele joga as moedas no templo e essas moedas são usadas para comprar um terreno em que é feito um cemitério. Então, este é o contexto que Emmanuel desenvolve o raciocínio sobre essa lição. E o primeiro ensinamento que Emmanuel nos traça ou nos dá de presente neste evangelho é o arrependimento sincero e a iniciativa de buscar a reparação dos nossos próprios erros. Judas foi arrependido. E o que ele encontrou? Pessoas que simplesmente não deram a mínima importância por ter também interesses na crucificação de Jesus. Então, a gente tem que pensar juntos sobre as nossas atitudes também. Quantos Judas nós entregamos aos seus martírios íntimos, quando Deus os colocou em nossas vidas para os acolher, sem julgamento e sem interesses pessoais? Situação análoga à que Judas enfrentou. A todo momento, meus irmãos e minhas irmãs, aparecem pessoas nos pedindo auxílio, nos pedindo conselhos, né?
E qual que é o nosso comportamento diante dessas pessoas? É isso que Emmanuel quis nos mostrar nesse primeiro momento. Emmanuel também nos alerta sobre a responsabilidade de como podemos ser coautores ou colaboradores na disseminação da maldade, das fofocas, das intrigas e na potencialização das falhas morais de nossos irmãos, muitas vezes tornando-nos também corresponsáveis pela execução e a consumação de grandes delitos. A nossa omissão pode levar pessoas a cometerem fatos desastrosos para as suas vidas e para a vida de outras pessoas. Então, quando alguém se aproximar de cada um de nós pedindo amparo, consolo, olha a responsabilidade que Deus nos deu. Se colocou aquela pessoa vindo até nós, vamos parar, vamos ouvir, vamos estender a nossa mão, que a gente pode estar fazendo um ato de caridade. E a sequência de Judas, todos sabem, ele cometeu suicídio. Quando fala sobre coautores, é não dar ouvido, é não estender a mão, é não ser o quê? Solidário. Se temos a oportunidade, se Deus nos deu essa oportunidade de aconselhar, de acolher, de amparar e evitar as falhas de nossos irmãos, não acumulemos mais dívidas e remorsos em nossas almas, incentivando-os a permanecer nos caminhos e atitudes contrárias aos preceitos do Evangelho, ou simplesmente lavando nossas mãos, por interesses próprios, ou por orgulho, ou por inveja, ou por nos julgarmos melhores que eles. O que os sumos sacerdotes fizeram com Judas foi, eles lavaram o quê? As mãos. O problema é seu, resolva. Quando eles poderiam ter tido uma ação diferente e ter mudado a história de Judas e talvez até mesmo da crucificação de Cristo. Posturas dessa natureza, de não estender a caridade moral ao outro, reforça e mostra o quanto necessitamos mudar o nosso padrão mental e, consequentemente, nos afastar de espíritos inferiores que muitas vezes nos acompanham e influenciam nossas atitudes e comportamentos. Se essa pessoa está num nível de necessidade igual a de Judas, e nós, ao invés de ajudar, nós prejudicarmos, abandonarmos, com certeza nós estaremos sob a influência de espíritos que não são bons. Porque disse nosso Senhor Jesus Cristo que era para orar e vigiar. Se a atitude, se adotamos atitudes diferentes, ou seja, atitudes contrárias ao comportamento dos sacerdotes e abandono das pessoas que nos procuram, estaremos mais receptivos à companhia e à inspiração de espíritos mais iluminados, que nos ajudarão a tomar as decisões mais assertivas. Se nós nos propomos ajudar outras pessoas, aqui não é uma ajuda material, uma ajuda o quê? Espiritual. É um conselho, é ouvir, é estender a mão e, após isso, fazer o que for necessário para salvar essa pessoa. Com certeza, meus irmãos, nós teremos a ajuda da espiritualidade maior. Cumprindo dentro de nossas possibilidades os ensinamentos de Cristo, ou seja, fazendo isso, estaremos fazendo a mesma coisa que Cristo disse: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, se eu faço o bem, como consequência, o bem também será a mim concedido. Cristo não disse: vinde a mim os aflitos, e eu vos aliviarei? Quando uma pessoa vem até você
no caso de Judas foi essas pessoas, é a mesma situação. Se essa pessoa está te recorrendo, é porque ela vê em você o quê? Uma pessoa que pode auxiliá-la, que pode ajudá-la. Emmanuel ainda nos faz um importante alerta para que permaneçamos vigilantes e em oração, mantendo nossa casa mental limpa, nossa mente livre de pensamentos baixos ou pensamentos mesquinhos, pensamentos voltados às mazelas humanas, pensamentos de boa índole, pensamentos puros, para que tenhamos o acesso ou tenhamos a ajuda desses espíritos superiores, para que no desempenho de nossas atividades diárias não darmos ouvido ou guarida, ou seja, a guarida é dar abrigo a indivíduos no plano físico ou espiritual que queiram nos desviar da tranquilidade interior, da consciência tranquila e dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, vigiai e orai para que você não seja alvo desses espíritos, alvo de pessoas maldosas e que você dê ouvidos a elas. E dando ouvido a elas, nós estaremos o quê? Fazendo o mesmo que os sacerdotes fizeram com Judas Iscariotes, negando a caridade e o amor. A oração do Pai Nosso, ela é enfática em dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Caso contrário, se nos deixarmos cair em tentação, se dermos vazão aos maus conselhos, podemos cometer erros graves. E aí, quando formos procurar essas pessoas que até então pedimos conselho, nos aconselharam a permanecer no mesmo caminho ou simplesmente lavaram as mãos, como Judas, arrependido, poderemos buscar amparo naqueles indivíduos a quem damos ouvidos e guarida, na esperança de que nos ajudasse a corrigir nossos erros ou evitar grandes delitos. No entanto, provavelmente ouviremos as mesmas palavras que Judas ouviu. O que nos importa? Não é problema nosso. O que nos importa não é problema nosso. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que, ao invés de nos incentivar a ter um compromisso retilíneo, a ter um compromisso reto, a um combate às nossas más tendências, nós encontramos pessoas que dizem: não, vai, faz isso mesmo, não é? Deixa para amanhã, toma atitudes que não são as mais corretas. E aí, quando nós estamos em apuros, essas pessoas que às vezes nos aconselharam, nós pensávamos que fossem bons amigos, talvez por inveja, talvez por calúnia, ou talvez por outro motivo pessoal, querem nos ver em condições difíceis. E aí, quando nós buscamos essas pessoas, elas simplesmente viram as costas para a gente. Por isso que Emmanuel fala: tome cuidado, orai e vigiai, para que você não ouça essas pessoas, para que você não dê guarida ou ouvido a esses espíritos inferiores. E aí você seja o quê? Alvo de tentações e atitudes como as de Judas. Podem ser levadas em diversos níveis de nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos ter o cuidado, vamos ter a bandeira da caridade, do amor, como a nossa meta de vida. E, para finalizar, essa postura dos sacerdotes em relação a Judas, ou as nossas posturas em relação às pessoas que nos procuram e que somos omissos em auxiliá-las, em ajudá-las, é a mais firme ou a mais forte demonstração da falta de amor ao próximo.
e da falta de um ensinamento básico de Jesus. Não façais aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Então, no capítulo 4, no item 4 do Evangelho, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo fala amar o próximo como a si mesmo. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque esta é a lei e o profeta e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratam. É tratados como Judas, ou não queremos receber o mesmo tratamento de Judas, não façamos isso com as outras pessoas. Porque recebemos na medida que plantamos. Porque recebemos a porta aberta quando abrimos para os outros. Caímos em tentação por falta de vigília. Por, às vezes, escolher caminhos da porta larga, por deixar-nos levar pelas vaidades, pelas vicissitudes dessa terra. Cristo não prometeu facilidade para ninguém, mas ele disse: se você quer me acompanhar, pegue a sua cruz. Então, Cristo é o modelo que nós temos que seguir. E não as pessoas em que nós devemos confiar, sabendo que os conselhos delas não são o melhor para cada um de nós, mas mesmo assim, às vezes, por vontade própria, nós tomamos atitudes desnecessárias, atitudes contrárias à lei do Cristo. E aí, o exemplo de Judas e do sacerdote, infelizmente, bate em nossas casas, em nossas vidas, em nossas casas. Então, o item 4 deste capítulo fala assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a mais complexa ou completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se as tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tornarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem disseções, mas união, concórdia e benevolência mútua. Foi isso que Judas foi procurar. E é isso que cada um também deve procurar fazer ao outro, para que no momento em que for ele precisar, também seja feito para ele. Essas não foram as minhas interpretações dessa lição, e espero que tenham sido esclarecedoras para cada um de nós, e que possamos compreender, né, que quando alguém nos aproximar, ou se aproximar de cada um de nós em dificuldade, tenhamos a caridade de ouvi-lo, né? Tenhamos a caridade não só de ouvi-lo, mas fazer tudo o que for possível para aliviar o fardo que está nas costas dela. Porque fazendo isso, com certeza, mais adiante, quando formos procurar alguém, né, nós também teremos a mesma tratativa e o mesmo auxílio. Mas se agimos de forma diferente, nos espelhando nos sacerdotes que ouviram Judas, talvez tenhamos acumulados mais dívidas, mais remorsos e mais rancores ao deitar à noite e colocar nossa cabeça no travesseiro. Tá? Meus irmãos, na oração de hoje,
Nós vamos interceder pela dona Iracema, mãe da Cíntia, que teve o desencarne há 2 meses. Então, vamos pedir nessa oração que a nossa falange, os mentores, possam auxiliar a essa nossa irmã a romper os lacres que aprendem nessa vida, que ela possa encontrar a paz, que ela possa encontrar as respostas, e que seja para todos nós, essa noite, um momento de reflexão das palavras que ouvimos, que possamos colocar em prática os ensinamentos aqui recebidos, que possamos espelhar no comportamento dessas pessoas, dos sacerdotes, o que nós não devemos fazer, que possamos ser benevolentes com todos, independente de raça, de crença, de religião, de opção, que tenhamos um olhar meigo e caridoso com todos que cruzam o nosso caminho, sem julgar, porque não temos capacidade de julgar ninguém, pois não conhecemos o que eles fizeram em vidas passadas, o que eles fizeram até mesmo ontem, ou há um minuto atrás. Então, que possamos realizar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, amar incondicionalmente, amar o próximo como ele fosse nós mesmos, dar a cada um que cruza nossos caminhos, dentro da possibilidade de cada um, o melhor de si, que nosso irmão receba de cada um de nós o que ele estiver necessitando, para que ele possa caminhar, para que ele não possa sucumbir diante das provas, das dificuldades do dia a dia. Rezamos pelos médiuns de nossa casa para que tenham saúde, para que possam cumprir o papel que Deus nos deu. Rezemos também pelos nossos internos, da nossa creche. Peçamos ao Mestre amado Jesus que na noite de hoje visite cada hospital, cada albergue. Estamos passando por um momento de inverno, então há tantas pessoas na rua, sentindo esse frio que muitos de nós não sentem, por estarmos agasalhados em nossas casas, nos alimentando, quando em tantos locais, em tantas mesas, faltam o básico. Agradecemos ao Mestre Jesus por termos o privilégio de estarmos em nossas casas. Agradecemos ao Mestre amado Jesus pelo que temos, pela saúde que temos, pela família que temos. E rogamos, Pai eterno todo-poderoso, que estenda a sua bênção sobre toda a humanidade. Que cada um receba nessa noite, Senhor, a luz do entendimento, a luz do arrependimento. Que possamos caminhar, Senhor, com fé e com esperança, cientes que a cada dia fazemos um pouquinho para sermos melhores, mas não podemos abandonar nunca, Senhor, os seus exemplos. Porque aos poucos, vamos nos transformando e vamos transformando também as pessoas que estão ao nosso lado, e assim transformaremos a humanidade. E esse planeta que hoje vive tantas guerras, tantos sofrimentos, vai se tornar um dia iluminado, em que seremos irmãos verdadeiros, em que dividiremos com mais tranquilidade o pão de nossa mesa, dividiremos com mais tranquilidade o que nos está em excesso, dividiremos com mais amor a paz, a saúde e o bem-estar de todos. Rogamos, Mestre amado Jesus, que na noite de hoje nos dê forças para caminhar, mesmo com o peso da cruz que nos oprime e que às vezes nos deixa sem força para caminhar, para executar as tarefas do dia a dia. Senhor, não nos deixe, como na tua própria oração diz, cair em tentação, dar ouvido, Senhor, à maledicência, a fofocas e participar delas, Senhor. Fortaleça-nos com o teu espírito de luz, com o seu discernimento,
para que possamos a cada dia sermos criaturas mais amáveis, mais dóceis, mais respeitosas, criaturas que veem em cada um uma oportunidade de praticar aquilo que nos ensinou. Que assim seja. Vamos rezar a oração do Pai Nosso e mentalizar em cada frase e tentar aos poucos sermos esses exemplos de amor, de caridade, de esperança e de bondade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males. Pois só vós é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Que assim seja, que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Muito obrigado.